Hoje eu estava lendo a Bíblia e veio na minha cabeça, eu vou gravar um vídeo sobre as 3 lutas que nós temos que enfrentar, que Jacó teve que enfrentar dia após dia. Jacó, primeiro, ele foi rejeitado pela sua própria família. Jacó teve que se retirar de casa para salvar a sua própria vida. O seu pai não lhe dava valor e rejeitava, seu irmão também. Jacó, ele tinha uma aliança com Deus. Jacó, ele fez uma aliança com Deus e ele cumpriu o propósito que ele fez com Deus. Ainda depois que Jacó chegou na casa do seu tio Labão, Jacó foi explorado ao trabalho. Para Jacó conseguir a sua esposa, ele teve que prestar serviço há 14 anos, né? E a Bíblia diz que Jacó trabalhava dia e noite. E as coisas de Labão só prosperavam, porque Deus não estava tanto com Labão, mas estava com Jacó por causa do compromisso, da aliança que Jacó fez após a saída da sua casa. A Bíblia diz que Saul seguiu Jacó para destruir, porque o seu pai Isaque abençoou, né? Mas a Bíblia diz que Jacó, ele dormiu no relento com a cabeceira de uma pedra, e naquele dia ele fez uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Jacó teve um sonho, que viu os anjos descendo e subindo numa escada. Naquele dia Jacó fez um compromisso, fez uma aliança com Deus. A partir daquele momento Jacó foi fiel no dízimo. E pela vida de Jacó, Deus abençoou a vida de Labão. Porque aonde Jacó colocava as mãos, as plantas dos pés, abençoado será. E aonde ele colocava as mãos, era abençoado. O rebanho de Labão foi se multiplicando. As coisas de Labão foi se multiplicando. Mas não porque Deus era tanto com Labão, mas por causa que Deus tinha uma aliança com Jacó. Jacó, ele foi explorado. Jacó, ele sofreu, trabalhava dia e noite. Mas a Bíblia diz que um dia Jacó tomou uma atitude. A primeira luta que nós enfrentamos, que Jacó enfrentamos, é a rejeição. Jacó foi rejeitado pelos seus pais, pelo seu irmão, pelos incrédulos. E Jacó também foi explorado. A primeira luta que nós enfrentamos é na rejeição. Nós somos muitas vezes rejeitados pelas pessoas da nossa própria família. Muitas vezes a nossa própria família, às vezes nossos pais, os nossos irmãos, nossos primos, não dão valor para o nosso ministério. É verdade ou não é? Muitas vezes nós somos explorados para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Quantas pessoas que arrumam serviço para a gente, mas que a gente tem que trabalhar muito para ganhar uma mixaria, um salário mínimo, um salário bem pequenininho que mal dá para trazer o sustento e o pão de cada dia para dentro de casa. Nós temos que enfrentar essa luta da exploração. Muitas vezes nós trabalhamos e somos explorados pelas pessoas. E muitas vezes nós somos rejeitados também, né? E a Bíblia diz que Jacó foi rejeitado pelo seu pai Isaque. O seu pai Isaque gostava mais do seu irmão Esaú, porque ele caçava e Jacó ficava mais dentro da tenda. A Bíblia diz que Labão era incrédulo. E muitas vezes nós enfrentamos essa luta da incredulidade. Muitas vezes nós lutamos com pessoas incrédulas que não crê, que não têm a mesma fé que nós temos no Deus vivo que pode transformar. Isso são a primeira luta que nós temos que enfrentar. Jacó enfrentou esta luta. A segunda luta é contra a si mesmo. Muitas vezes nós temos que enfrentar contra a nós mesmos. Muitas vezes nós temos que tirar o eu de dentro de nós. Muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos para limpar o nosso coração, poder liberar perdão para aqueles que nos ofendeu, para aqueles que nos maltratou. Jacó, ele teve que enfrentar, ele teve que ter uma luta contra si e tomar uma atitude, lutar contra si mesmo e dizer: eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu vou colocar um ponto final nisso. É por isso que eu digo para você que está me assistindo neste momento, a segunda luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos, é contra si mesmo. Você precisa lutar contra o seu vício, você precisa lutar contra a bebediça, você precisa lutar contra a prostituição. Muitas vezes nós temos que lutar contra o orgulho, contra
o eu sou. Muitas vezes, eu sou isso, muitas vezes eu sou aquilo. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, como Jacó lutou naquele dia. Jacó pegou a sua família, está escrito no livro de Gênesis 32, versículo 22. Jacó pegou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e atravessou pelo val de Jaboque. Jacó, ele lutou contra si, porque ele tinha que perdoar, liberar perdão para seu irmão, tirar aquilo que não agradava a Deus de dentro de ti. A terceira luta, eu deixei a terceira luta para depois, porque essa terceira luta nós vencemos as duas primeiras lutas. Nós vencemos a luta da rejeição, nós vencemos a luta da incredulidade, nós vencemos a luta da exploração e também nós vencemos a luta contra nós mesmos. É a luta dentro da igreja. A terceira luta é a luta dentro da igreja. A partir do momento quando nós estamos dentro da igreja, nós lutamos no mundo espiritual para nós ser perdoado, para que Deus venha perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz em Gênesis 25, versículo 22, Rebeca, quando estava grávida, consultou a Deus, e Deus disse para Rebeca, dentro do seu ventre tem dois povos, duas nações, que uma está lutando contra a outra, e a maior vencerá a outra nação. Então, a nossa luta dentro da igreja é contra o mal, é contra a luta da rejeição, é contra a luta da prostituição, é contra toda essa luta. E quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós vencemos essa luta. Como que nós vamos vencer a rejeição? Como que nós vamos vencer a exploração? Como que nós vamos vencer a incredulidade? É colocando Deus em primeiro lugar. É fazendo um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, como Jacó fez uma aliança com Deus. Jacó, quando ele foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, ele precisou se retirar da sua própria casa. Ele fez um compromisso com Deus. De tudo que passasse nas mãos dele, ele tiraria 10% para Deus. Ele fez uma aliança, ele fez um voto de dizimista. E quando nós fazemos um voto de dizimista, nós estamos vencendo a luta da incredulidade. Quando nós fizemos um voto, um compromisso com Deus no altar de Deus, dentro da igreja, nós estamos vencendo contra a rejeição, contra os exploradores e também contra si mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que vai entrar no reino de Deus são aqueles que são humildes de coração, aqueles que têm o coração quebrantado, aquele que ama o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes Deus quer tirar de dentro de nós aquilo que faz nós sofrer. Muitas vezes nós temos que lutar contra nós mesmos, porque o orgulho é maior, porque muitas vezes o nosso coração fica endurecido, e Deus, ele quer nós de coração quebrantado. Deus, ele quer o nosso coração humilde, para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Então eu fico muito feliz de poder estar passando essa palavra, essas três lutas que nós temos que enfrentar, que nós temos que lutar, assim como Jacó venceu, nós também venceremos.